Então, acho que já começou, né? Então, uma boa tarde a todos, pessoal. Vamos dar início. Eu sou o professor José Roberto Cassai e vamos iniciar a disciplina EAC 558, Relato Integrado e Sustentabilidade. Essa disciplina vem sendo oferecida ininterruptamente desde o ano de 2011, quando nós tivemos a pré-Rio Mais 20, né? E em 2010 houve um encontro internacional. Em 2011 a gente já começou a oferecer essa disciplina na USP. Em 2013 saiu a primeira norma que trata do relato integrado de sustentabilidade, tá? Então esse é o objeto da nossa disciplina. Eu vou mostrar rapidamente para vocês. Então aqui eu vou compartilhar e só me confirme novamente se vocês estão vendo aqui a apostila. Estamos sim. Tá, então aqui a disciplina, vocês vão ver com calma, né? Se quiser imprimir ou deixar salvo o arquivo, né? Ó, segundo semestre de 2025. É, Eu sou o professor José Roberto Cassai, né? Já sou professor sênior, né? Sênior significa o quê? Já se aposentou, mas continua. A gente faz um contrato voluntário e continua como voluntário até morrer aí na universidade, né? O professor Nelson Carvalho também é um dos responsáveis, é um dos fundadores dessa disciplina, né? Ele foi um dos primeiros que participou das reuniões com, na época, Sua Alteza, o Príncipe de Gales, hoje Sua Realeza, né? Ele que deu início a esse movimento de relatos corporativos, que envolvesse os aspectos de sustentabilidade. Tá? E nós temos aqui outras disciplinas, né, ligadas à sustentabilidade, tópicos especiais, os 17 ODS e as escolas de negócio. Tem esse curso aqui que é muito legal, só não conseguimos verba, né, para ser gratuito, mas são 10 dias na Amazônia, lá no estado do Amazonas, né? Eu faço parte do Conselho Fiscal da Amazônia Sustentável e nós ficamos 10 dias lá falando de desenvolvimento sustentável. Eu tenho um módulo, né? E tem outros aqui, né? Outras disciplinas. Vocês, nessa apostilinha, tem o cronograma. E o importante é isso, pessoal. A gente está oferecendo este semestre, ó, já passaram 1.900 alunos, né, nessa disciplina. O importante é assim, é um curso online, totalmente online. E nós temos uma, duas, três, quatro, cinco aulas síncronas, ao vivo, né? Obrigatórias, tá? E o restante aulas assíncronas. E todas as provas, ó, a prova um vocês terão que terminar oficialmente no dia 19 de agosto. E todas as nossas provas são assim, começa no dia da matéria e vocês têm até domingo para fazer. Tá? Essa primeira, por exemplo, são inúmeras tentativas. Você tenta uma vez, não gostou da nota, vai de novo, né? Vai fazendo. O objetivo é que vocês estudem, né? Pode consultar, não tem problema, né? E que vocês aprendam durante essa prova. A prova 2 é sobre ética, a 3 sobre normas, né? Que vão ser implementadas a partir deste ano que vem. A prova 4 é a base dessa disciplina, né, que são os fundamentos, os framework do relato integrado. Aí tem a prova 5 final, e vocês vão fazer um trabalho em grupo. Ó, até o dia 25, vocês vão postar um vídeo. O trabalho não precisa entregar por escrito, é um vídeo só, tá? Então, se alguém tiver dúvida, é só conversar. Então, do que se trata essa disciplina? Eu vou ler rapidamente, né? Ela aborda conceitos de sustentabilidade aplicados aos relatos corporativos, e vocês basicamente vão estudar, que ela é a base de tudo até hoje, né? A estrutura básica conceitual do relato integrado, que é esse framework, né? Ele foi emitido pelo IIRC, começou lá em 2010, em 2013 saiu a primeira norma, é um grupo internacional. Esse grupo ele iniciou sendo liderado por Sua Alteza, então príncipe, hoje realeza, o príncipe de Gales. Ele abriu essa reunião, né, o professor Nelson esteve presente, representando o nosso núcleo de pesquisa, assim.
Senhoras e senhores, vocês que têm mais ou menos a minha idade, os seus filhos e netos não terão o mesmo nível de conforto e facilidade que nós tivemos aí no século XX, né? É, essa norma, ela apresenta uma nova proposta de contabilidade e de comunicação corporativa, onde as entidades são convidadas a reportar de forma concisa, simples, né, sobre como sua estratégia, governança, desempenho, perspectivas futuras criam valor, né, ao longo do tempo e sobre as dimensões amplas de 6 capitais. Então, não é questão de falar de sustentabilidade ou financeira, na verdade, é olhar o todo, né? Desde os aspectos financeiros, manufaturado, intelectual, humano, social e ambiental. Nós chamamos aqui de 6 capitais. É, tem teorias que falam de 5, de 3, de 2, o ESG, né? Na verdade, então, assim, é olhar como um todo. E esse framework, né, do IRC e outros, né, que vocês vão ler também, e tem aqui, ó, depois vocês consultem essa sopa de letra, né, o SASB, esse TCFD, muito famoso, né? Imagine um grupo aí, o maior grupo financeiro do mundo se reunir e falou: "Ó, a gente tem que tomar cuidado, então vamos exigir de quem nós emprestamos dinheiro algumas regras, né? Para que a gente conceda. Então, criaram esse framework aí do TCFD. Vocês consultem depois. O GRI é famoso, COSO, ESRS. Esse A4S tem no Sem Conceitos, é o do grupo do Príncipe de Gales, Accounting for Sustainability, né? E deram origem às primeiras normas de relato financeiro. Então, qual é a diferença de uma lei e de um framework? O framework, assim, é uma orientação, faz quem quer, não é obrigatório. Agora, a lei é obrigatório. Então, ao longo dessas décadas, nós passamos falando nessa disciplina que era tudo voluntário, né? Faz quem quer, tá? E, obviamente, aqueles que implementarem vão sair na frente. Só que a partir de 2022, 23, 24, era para ser obrigatório esse ano, mas, assim, oficialmente no Brasil, a partir de 2026. Então, já tem as normas, vocês vão ler, né? Chamado aqui S1 e S2, tá? Então, assim, resumindo, o que que aconteceu? O IRC começou a ter sucesso, né? Ele se juntou à contabilidade, começou a falar sobre sustentabilidade e o atual rei Charles foi esperto, né? Ele falou: olha, a contabilidade é centenária. Quem vai mudar o planeta? Já teve a época do ecologista, do economista, sociologista, né, etc, etc. Agora, quem vai mudar é o mercado. Quem é o mercado? São as empresas. Por exemplo, eu li hoje que a Leroy Merlin, a Decathlon, que eu frequento, né, tem mais de 700 mil empregados no mundo. O PIB dela, dessas duas empresas francesas, é maior do que muitos países, né? Então, quem que vai mudar de fato? São as empresas. E ele falou, passou a fase de falar que vai mudar, abraçar a criancinha, a árvore, não sei o quê, né? Agora tem que agir, tá? Então, a ideia dele é o seguinte, tem que regulamentar o mercado. E qual é a linguagem do mercado? É a contabilidade, é finanças, é dinheiro. Então, essa disciplina não tem pré-requisito, tá? Qualquer um entende. Obviamente, quem é da área de negócios tem um pouco de facilidade, pelo menos nos conceitos, né? Mas todos vocês têm facilidade para compreender assim integralmente. Então, essa S1 e S2 foi divulgada em 2023, né, no Brasil, e vocês vão descobrir o que que é ISSB pela IFRS Foundation. Então, o que que significa isso, pessoal? É, e existiam dois órgãos famosos no mundo, o FASB americano e o IASB internacional, lá na Inglaterra, né? E sempre prevaleceu o americano. Aí, com a crise de 2008, viram que o IASB era muito mais rigoroso, né? Que as empresas que seguiam o IASB tinham um rigor maior na qualidade das informações. Aí o IASB cresceu e nós temos as IFRS, são as normas internacionais, tá? Qual foi a grande sacada desse povo, né, desse movimento de sustentabilidade? Para que ficar brigando e criando aí dezenas e dezenas de entidades, né? GRI, etc. Eles juntaram tudo
nesse grupo de contabilidade. Então, criaram essa a Fundação IFRS, que é internacional. Um braço são as normas contábeis internacionais para o mundo inteiro. E o segundo braço trata de relatórios de sustentabilidade. Então, olha a sacada, né? E é claro que os contabilistas lá, os homens de negócio, estão correndo para aprender. Eles têm a vantagem, talvez, sobre vocês de conhecer normas contábeis, mas não conhecem sustentabilidade. Isso é relativamente novo, né, para o mundo, falar de energia, de água, né? Essas leis estão em vigor desde o período de 2024 e são obrigatórias para as empresas brasileiras a partir de 2027, quando elas vão relatar aí o período de 2026, devendo se estender às demais, incluindo pequenas e médias entidades sem fins lucrativos. Então, é isso que a gente vai ver nessa disciplina, né? Quais são os objetivos de aprendizagem? Ao final, vocês terão o quê? Quais são as capacidades? Entender os princípios e elementos de conteúdo do relato integrado, seu novo modelo de negócio e o que é pensamento integrado, né? Muito legal. Utilizar os conceitos de sustentabilidade no mundo corporativo, assumindo o desafio de promover mudanças mentais e culturais nas organizações. Geralmente, o aluno que se matricula nessa disciplina já são formadores de opinião, né? Já vem de uma experiência de sustentabilidade, né? Fora aqueles alunos que se matriculam só para cumprir o crédito, né, de optativa, né? Diante dos riscos e oportunidades climáticas. Terceiro pontinho, vocês podem fazer, né, implementar o relato integrado numa empresa, ou que está tendo bastante aqui, pessoal, atuar na auditoria, ó, asseguração e auditorias. Tá? Então, alguém pode falar assim, pô, mas eu não trabalho, nunca trabalhei em auditoria, mas se você conhece bem o setor, ou energia, ou água, ou emissões, né? Você já pode começar. Por último, aproveitar as janelas de oportunidades, né, relacionadas ao ESG. Aqui a gente fala que o ESG tem mais dois E's, né? Então não é só o ambiental, social e governança, você tem o E de econômico e o E de ethical, de ética, né? A exemplo dos comitês de sustentabilidade. Então, vai se tornar obrigatório nas entidades ter um comitê de sustentabilidade, né? Porque não é só para produzir o relatório, é para se envolver na gestão, dar opinião, né? E o principal não é porque é obrigatório, porque isso aí vai gerar novas oportunidades para as empresas. Daí eu acredito que muitos alunos dessa disciplina, como houve no passado, né, tem bastante para comemorar, para contribuir. E aqui vamos falar do importante, que é uma coisa chata, né? Eu já tive nos últimos semestres alguns problemas com alunos, né? Que ele se matricula só para cumprir o crédito, não assiste aula nenhuma, vai lá e descobre, faz uma provinha ou outra, entrega o trabalho, mas aí eu vejo o controle dele, ele não participou nada, não aprendeu nada, então esse aluno vai ser reprovado, infelizmente, né? Depois entra com processo, tem o protocolo aí que está em andamento, né? Então, assim, esses alunos nós não queremos. Essa disciplina hoje está com 80 alunos, nós já tivemos 180, porque a USP não permite mais, né? Senão, tem muita gente. Então, assim, eu peço que se tem um aluno que se matriculou só por causa disso, já cancela e se matricula em outra disciplina, né? Então, a avaliação será feita com base nesses tópicos. Eu coloquei em vermelho aqui, né, para lembrar que são obrigatórios. Então, a prova um, que é essa que que eu já falei, né, vocês podem começar hoje, tá bom, pessoal? Pode fazer tentativas ilimitadas. Então, ela compreende o quê? Pegar aqueles 100 conceitos de sustentabilidade, são provas de múltiplas escolhas. A minha sugestão é que vocês atinjam pelo menos 80%, pelo menos nota 8. Tenta, não gostou da nota, vai tentando, e vocês vão aprendendo assim à medida que vocês vão fazendo a prova, né? Então, todas as provas são obrigatórias, né? As 5 provas, e a entrega do trabalho também é obrigatória, né? Então, assim, vou falar um pouquinho de trabalho. Esse ano, a gente já fez o trabalho, por exemplo, analisar o relato integrado de uma empresa que já publicou.
E nós já fizemos analisar o relato de uma empresa pioneira. Então, no começo, algumas empresas pioneiras no mundo foram convidadas a exercitar, até para a gente aprender junto, né? De estados brasileiros, o relato integrado pessoal, particular, né? E nesse ano aqui consiste em elaborar o relato integrado, ó, aqui, ó, simplificado. Vocês vão ver porque é simplificado, né? Que não dá para aplicar tudo que vocês vão aprender e ler nessa disciplina, né? De uma das cidades brasileiras, assim, com menos de 50 mil habitantes. Tá bom, pessoal? O semestre passado foram as capitais brasileiras. Então, esse semestre nós selecionamos empresas, cidades pequenas. E eu já sabia que era alto, né? Mas aqui a gente assusta, né? Olha, dos 5.570 municípios, ó, 4.941 tem menos de 50 mil habitantes. É bom, né? No aspecto de qualidade de vida, né? Mas, assim, tem muitos municípios brasileiros com 5 mil habitantes, com Câmara Municipal, etc, etc. Ou seja, o orçamento da cidade mal dá para fazer a folha de pagamento desses funcionários, né? Então, vocês vão avaliar, fazer o relato integrado dessas pequenas cidades. E o trabalho deve conter informações, aqui, ó. Então, não é só falar, tá bom? Informações qualitativas, quantitativas e monetárias. Notas. Para aprovação é obrigatório, né? A realização desses 6 tópicos que eu já falei, né? Incluindo o trabalho. Frequentar as aulas síncronas. Então, nós temos aí 5 aulas síncronas. Uma delas é uma palestra também ao vivo, de um elemento, um membro da comissão de acompanhamento do relato integrado, muito atuante, né? Essa equipe, ela está atuante no Conselho Federal de Contabilidade, na CVM, no Banco Central, né, ajudando, né, a adaptar as normas, né, para a realidade brasileira. E realizar, no mínimo, 70% das atividades assíncronas. Aqui, ó, conforme relatórios de acesso da plataforma Moodle. Eu sei que a gente tem esse acesso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui é um exemplo, acho que vocês estão vendo aí, né? Olha aqui, ó. Aqui eu peguei aleatoriamente, né? Peguei um aluno lá hoje, um pouquinho antes de começar a aula, né? E eles pegam usuários, eu tenho controle de tudo que vocês acessaram, quantas vezes. Então, por exemplo, esse aluno aqui, o KA, pode ser o Kassai, né? Olha aqui, ó, aviso, não tinha visto nenhum, mas ele acessou a mini apostila, que é o mínimo, né? Ó, teve 2 visitas, uma foi hoje, a meio-dia, né? Ó, a lista, e tem outras coisas aqui, ó, nunca visualizado. Então, ou seja, a gente tem o controle. Então, é por aqui que eu vou controlar o acesso de vocês. Obviamente que o mais importante são os 6 tópicos, né? E nós vamos ter uma última aula lá no final do semestre, ao vivo, que não vai ser uma aula, vai ser uma conversa para saber como que estão os trabalhos em grupos. Ela é muito rápida, né? Só para saber se está tudo em ordem. Segunda nota, o conteúdo assíncrona, olha, eu contei aqui para esse semestre, eu dei uma enxugada, né? Compõe-se de mais de 89 atividades, sendo 25 obrigatórias e, como por exemplo, o que são as obrigatórias? Assistir às 4 aulas síncronas ao vivo, na verdade são 5, né? Só que uma é só um representante de grupo. Realizar o teste inicial, que vocês vão fazer hoje, em cima da lista dos 100 conceitos. Calcular sua pegada ecológica, quem já leu a apostila já sabe como fazer isso, aonde assistir aos vídeos obrigatórios, tem os vídeos complementares, né? Fazer os quizzes e provas, leituras, pesquisa, participar das reuniões em grupo entre vocês e aquela no final do semestre, atualizar semanalmente uma planilha online. Então, eu já criei uma planilha online que vocês atualizam lá. Então, por exemplo, a pegada ecológica. Eu não vou ficar aqui perguntando, né, de cada um, a gente perde aí mais de meia hora, né? Vocês vão acessar essa planilha, calcular a pegada ecológica, e vocês mesmos vão lá e colocam, e eu faço a presença por lá. É, calcular com as atividades.
e enviar e-mail ao professor quando precisar. Então, qualquer dúvida, como é um curso online, qualquer dúvida, manda um e-mail, tá bom? Tem gente que manda no meu celular, tem um grupo de WhatsApp, mas eu considero mais o e-mail, que aí tem o controle, né? Além do mais, os alunos são convidados a participar das reuniões da Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado, então a CEBARE. Então, quem tem maior interesse, né, em se aperfeiçoar na área, é gratuito, tá? Então, se vocês falarem que são alunos dessa disciplina, né, do professor Kassai, vocês têm acesso garantido, né? Vocês podem participar das reuniões e saber o que está acontecendo no mundo. Olha, o que que vai acontecer aí com a CVM? Vai tornar obrigatório? Como que eles estão fazendo a auditoria? Então, eu mesmo acesso, estou em contrato permanente e a gente se atualiza, né? E acessar a playlist, eu tenho um canal, né, do YouTube, eu tenho uma playlist de relato integrado. Então, ali tem centenas e centenas de vídeos desde 2010, tá? Uma primeira reunião que veio o presidente da GRI no Brasil. Ele veio aqui assistir. E todos, né? A gente tem muitos vídeos. Por exemplo, eu vou falar do índice do ISE, de sustentabilidade da Bolsa de Valores, da B3. Aí a diretora, na época, a Sônia Favareta, ela veio umas 3 ou 4 vezes e eu gravei a palestra dela. Então, quer saber o que é o ISE? Entra lá no site, lê materiais, tem livro e assiste o vídeo com a própria pessoa. Por exemplo, falar sobre análise de ciclo de vida. Tem um amigo da Poli que vem falar. Vamos falar o que que é emergia com M, é o efeito memória energética dos processos que estão usando isso para avaliação de externalidades ambientais. Aí vem o especialista em energia, tá? Então, isso aqui, obviamente, nem todos os vídeos são obrigatórios, mas pelo menos, olha, 25 atividades obrigatórias, tá bom? Orientações para o trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, até 4 pessoas. A minha sugestão é o seguinte: as pessoas que estão hoje, deve ter aí umas 40 ou 50 pessoas, já forme o grupo entre vocês, né? Se vocês quiserem criar um grupo no WhatsApp, vocês me mandam o convite, se permitir, quiserem que eu participe ou não, né? Vocês podem conversar por lá. Mas como é uma disciplina online e a maior parte das aulas são assíncronas, é provável que vocês não tenham assim muito tempo para conversar. Então, nessa primeira aula, se vocês conseguirem já formar grupos de até 4 pessoas, mesmo que não tenha quatro, forme duas, né? Ou se alguém já tem, por exemplo, eu quero fazer da minha cidade, eu só tenho eu, então eu já crio o grupo com o nome da cidade, né? E depois vocês complementam até 4, né? Pode ser menos também. Então, é o trabalho que eu já falei, né? Olha, 89% das cidades brasileiras têm menos de 50 mil habitantes. Vocês vão elaborar o relato integrado, vocês vão aprender o que é isso, né? E conteúdo, abordando os elementos de conteúdo, vocês vão descobrir que são elementos de conteúdo, né? Vocês vão olhar na norma e vão ver o que que é elementos de conteúdo e aplicar na cidade. Por exemplo, missão e valores, da cidade, qual o modelo de gestão? Você vê isso, a gente aplica em empresa, né? Mas dá para aplicar em cidades também. Qual é o modelo de governança? Qual é a cadeia de valor? Você vê que eu moro aqui em Jundiaí, mas Jundiaí tem aí no máximo 500 mil habitantes, né? Não chega a isso, mas tem a região de Jundiaí que tem mais de 1 milhão, são várias cidades. Então tem uma cadeia de valor que envolve aí transporte, educação, saúde, né? Etc. A vizinhança, quais são os riscos climáticos? Você vê que já saiu recentemente, quais são as cidades que têm maiores, têm maiores riscos, estão expostas, né, riscos climáticos. Então, você vê que as cidades estão preocupadas hoje não só com a mitigação, a adaptação passou a ser mais importante do que a mitigação. E isso a ONU, na época, no começo era só mitigação, ou seja, resolver o problema do carbono lá, né? Mas agora eles estão tentando negociar para aumentar as verbas e ações para adaptação, principalmente para as regiões mais pobres, né? E oportunidades estratégicas. Então, é por aqui, pessoal, que na nossa opinião, que vocês vão conseguir convencer.
ou vender o peixe da sustentabilidade, né? Então não é um problema. Na verdade, você tem que, é uma forma de mudar a forma de entender o negócio, e com certeza vão surgir muitas oportunidades, tá? E vocês podem focar na seguinte questão: quais são os principais desafios e oportunidades para tornar essa cidade uma potência verde? Economicamente, inclusive, né, sob a dimensão dos seis capitais. Então, imagina essa cidade daqui a 10 anos, ou meados do século, né, o que que ela tem hoje, quais são as principais dificuldades, quais são os desafios, e o que que, na opinião de vocês, uma, duas, três prioritárias, o que que nós precisamos fazer para tornar essa cidade? E quem sabe vocês ajudem aí a missão de muitos prefeitos, né? E quem sabe quando eles forem se candidatar, fazerem os planos de negócio, possam também ouvir, né? Chegar aos ouvidos dele as sugestões de vocês. Eu já falei, né? Não é necessário entregar o trabalho por escrito, mas na forma de um vídeo curto, tá bom, pessoal? Vídeo curto é mais ou menos 3 minutos. Se alguém entregar um trabalho aí de 10 minutos, eu não vou reprovar, mas já vai descontar algum pontinho também. E vocês sabem que se passar disso aqui, ninguém assiste, né? Vocês vão gravar no YouTube e enviar o link para mim, para o meu e-mail. E na página inicial, vocês vão mencionar o tema, a cidade tal, o trabalho da disciplina tal, do professor tal, da turma tal, e coloque o nome de todos os alunos, é por aqui que eu vou pegar a avaliação, né? E sugere-se que todos os alunos participem do vídeo e vocês têm acesso aos vídeos anteriores, então, assim, use a criatividade de vocês, eu tenho certeza que vocês são muito mais criativos do que nós professores aqui, né? Principalmente aí na época da inteligência artificial. E o que que eu vou avaliar no trabalho? Três: conteúdo, criatividade e o tempo, tá bom? Mais ou menos em torno de 3 minutos. é, e também o conteúdo e, obviamente, a criatividade. A bibliografia, vocês vão ver com calma, mas eu pintei em amarelo aquilo que eu acredito que seja essencial, obrigatório, né? Senão vocês não conseguem fazer as provas. Então, tem esse livro aqui, Contabilidade Ambiental, Relato Integrado de Sustentabilidade, publicamos em 2019. Na verdade, é o resumo dessa disciplina desde 2010. Tá? Então, assim, não precisa comprar, mas se comprar, a família agradece, né? E aí tem as normas S1 e S2, eu aconselho que vocês leiam essas normas antes do professor vir fazer a apresentação. A Renner acabou de publicar o relatório anual, maravilhoso, né? Dá uma olhada no relatório lá. O framework, que a gente chama de estrutura básica do relato integral, né? O TCU do Brasil tornou obrigatória a adoção do relato integrado. Então, olha só, mais de 1.200 empresas públicas federais são obrigadas a publicar na forma do relato. E o relato integrado é muito legal, pessoal. Você pega um relato integrado do Banco Itaú, tem lá mais de 500 páginas. E o relato integrado, o tradicional, mais de 500. Ele tem 50, tá? É muito mais simples, conciso, objetivo, todo mundo consegue entender. E se você quiser alguma informação mais detalhada, você vê uma referência e vai no relatório completo, tá bom? E assim sucessivamente, vocês vão verificar aí e ler com calma. E esta, então, eu vou perguntar daqui a pouco para vocês. Vocês acessem na apostila, ó, na página 8 tem essa lista aqui dos 100 conceitos de sustentabilidade. Quem foi aluno meu me conhece, eu tenho 100 conceitos em todas as disciplinas. Matemática financeira, análise de balanço, 17 ODS, né, custos. Então, todas as disciplinas que eu dei aí nesses 30 anos de USP, eu tenho minha lista de 100 conceitos. E essa daqui, dessa disciplina, vocês têm os 100 conceitos. Assim, antes de começar a aula, eu elaborar o programa, eu pensei lá, quais são os 100 conceitos que a gente vai discutir nessa disciplina? Então, aqui, ó, tem o A4S, que eu já mais ou menos falei, né, o que que é para vocês. E tem muitas outras aqui, né? A última é Triple Bottom Line, né? Eu preciso atualizar essa lista aqui.
E assim, não precisa saber tudo, a fórmula, né, o tempo de trás, mas assim, não é só assim, ah, eu ouvi falar, né? Então, tem um conhecimento minimamente razoável. Desses 100, vocês vão anotar aqui, ó, eu conheço 5. Eu conheço 50, né? Geralmente a média, eu falo para vocês depois, né? Não é muito alta. Então, vocês verificam isso, daqui a pouco eu vou considerar como chamada, eu vou pedir, né? Que cada um informe quantos que vocês conheciam previamente. E essa é a base da prova, né? Então, por exemplo, o que é curva de Killing? Quem não lembra? Lá na prova vão ter 4 alternativas, vocês vão aprender ali, pode consultar, não tem erro, né? E esta primeira prova, excepcionalmente, vocês podem fazer várias vezes. Então, não tirou a nota boa, faz de novo, né? Ok? E tem outros 100 conceitos que vocês vão usar aí nos estudos, né? Do framework. Aqui eu coloquei a lista de alunos, mas não sei se é oficial ainda, pelo menos até a semana passada, né? E olha que interessante, né? Tem alunos que vêm também de não escolas de negócio. Ó, alunos da Poli, se bem que a Poli é uma escola de negócio, né? Minas, agrícola, filosofia, gestão ambiental, né? Jornalista, é legal, né? Jornalista pode nos ensinar muito, né? Como reportar, né? Você vê que contador sabe gerar informação, né? Produz um relatório que ninguém entende, né? E o roteiro, pessoal, vocês vão ver lá no Moodle, né? Então, na aula de hoje, apostila, a apresentação do programa que eu acabei de falar, como que é a avaliação, né? Não queremos alunos aqui que não vai participar. Esse teste sem conceitos que vocês já estão começando a fazer, forme o grupo, até 4 pessoas, e vocês coloquem lá no grupo, coloquem o nome da cidade, ó, Jundiaí, que é a minha cidade. A Jundiaí tem mais de 50 mil habitantes, né? Coloca lá Bom Repouso, que eu fui esse final de semana no casamento de um primo, né? Cidade fria. E aqueles morango, comi morango, nossa, você segura um morango, é maior que uma maçã. E a prova um você já pode começar a partir de hoje. Eu vou confirmar lá se eu liberei, né? Mas já pode falar. E aqui todas as atividades, ó, essa aqui é obrigatória. E complementar. Ó, calcular a pegada ecológica nesse site aqui, a consultar a planilha eletrônica, aqui vocês vão atualizando, então não precisa informar para mim direto, né, a pegada ecológica, você informa aqui nessa planilha. E aí tem um monte de vídeos que, à medida que vocês tenham interesse, né, olha, em 2011, o lançamento do draft, do framework do relato integrado na Bolsa de Valores, né? Eu estava com um celularzinho lá, gravei, né? Então isso aqui é uma raridade. E tem muitas. A próxima aula é ao vivo, né? Uma palestra minha e assim sucessivamente. Tá bom, pessoal? Eu vou descompartilhar aqui, interromper o compartilhamento, e abrir para dúvidas. Alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tenho, tudo bem? Giovana. Tudo? É, você me ouve? Sim, estou ouvindo. Professor, eu simplesmente não tinha recebido o e-mail e aí eu vim para fé, achando que a disciplina seria totalmente na sala. E eu perdi o começo Desculpa. da